Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à segunda correção de História do Enem 2025, ok? Nós estamos na questão 52 e lembrando, nós estamos no caderno azul. A relação de questões aqui vai ser a relação do caderno azul. Não deixa de curtir, não deixa de comentar e não deixa de compartilhar para aquela pessoa que está na mesma caminhada que você para aprovação no Enem 2026. Tudo jóia? Muito obrigada e vamos lá. Questão 52, Enem 2025, História, caderno azul. Então, na questão 52, nós temos só um texto, só uma fonte direta aqui, entregue para nós. Então, vamos dar uma lida nela. Não há consenso em torno do nome dado à pandemia, tendo desde seu início sido chamada de gripe espanhola. Ok, estamos falando sobre a gripe espanhola. Provavelmente por causa da desinformação em torno da notícia sobre a sua origem. Uma das hipóteses deriva da neutralidade espanhola na Primeira Guerra Mundial e a consequente liberdade de imprensa naquele país, maior do que nos demais países envolvidos no conflito. Hoje existe um consenso entre virologistas e epidemiologistas de que o vírus da gripe não se originou na Espanha. Entretanto, dificilmente essa pandemia deixará de ser conhecida como gripe espanhola. Então, esse texto está falando para vocês aqui que hoje em dia não se sabe a origem da gripe espanhola. Hoje em dia se entende que a gripe espanhola, na verdade, ela não se originou na Espanha. Ela não inicia na Espanha. Mas, professora, por que então que a Espanha vai ganhar esse protagonismo, né? A gripe vai se chamar gripe espanhola, se ela não teve nada a ver com a origem da gripe? Bom, neutralidade na Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Que os países, quando eles estão em guerra, eles precisam primeiro passar sua força externamente, mas principalmente se mostrar um país forte internamente. Então, como que países como Alemanha, Itália, França, Inglaterra virariam e falariam assim: "Ô gente, tá tendo um problema aqui. Eu tô tendo alguém aqui com uma doença e essa doença tá se espalhando. Ah, tá espalhando? Tá. Tem muita gente aqui passando mal. E eu tenho gente morrendo nos campos. E eu tenho gente agora morrendo aqui. Não era bonito de se fazer. A imprensa, ela era 100% monitorada por esses regimes, para que só saísse daquele lugar coisas boas, para que só se falasse coisas ótimas do país, para que ele se fortalecesse internamente com o seu próprio povo. Qual que era a coisa da Espanha? A Espanha era neutra. A Espanha, ela não engaja na Primeira Guerra Mundial. Ela não fala: "Ah, eu estou do lado da Alemanha e da Itália. Ah, eu estou do lado da Inglaterra e da França". Não. Então, quando o primeiro paciente aparece aqui na Espanha, a Espanha levanta a mão. Fala: "Gente, eu tô com um problema aqui. É uma doença, eu não consegui identificar ainda muito bem e ela tá se espalhando". Então todo mundo começa: "Opa, eu posso estar dentro do meu país aqui com já vários casos, mas eu tô resolvendo, ó, quietinho aqui no meu país". Já a Espanha, pra que foi abrir a boca então? Já a Espanha, porque ela tem liberdade de imprensa. Ela não precisa passar uma imagem para o seu povo, para o externo do país. Então ela começa: "Gente, tem alguma coisa errada. Pessoal, tem acontecendo alguma coisa". Então a Espanha, por ela ir, né, ela falar sobre esses problemas que ela tá tendo dentro do seu país, no final ela acaba sendo o ground zero. Acaba se entendendo que a Espanha, ela teve o paciente número zero. Foi lá que começou a pandemia. Então agora vamos aqui para as alternativas, né, para o nosso enunciado. De acordo com o texto, a denominação recebida pela pandemia do começo do século XX foi determinado pelo precariedade dos conhecimentos da medicina militar, B, retaliação da Tríplice Aliança aos soldados desertores, C, controle dos relatos oriundos de campos de batalha, D, emprego de armas biológicas em confrontos transnacionais, E, circulação de refugiados contaminados em áreas conflagradas. Bom, vamos então destrinchar essas alternativas aqui e entender
quais são as alternativas erradas e por que elas estão erradas. Destrinchando alternativas, questão 52, Enem 2025, caderno azul. A precariedade dos conhecimentos da medicina militar. Não está falando para você de medicina, muito menos medicina militar. Ah, professora, mas está falando de gripe, está falando de doença, tá bom. Mas ninguém tá falando aqui, a medicina na época era bem desenvolvida. A medicina na época estavam com poucos conhecimentos, era precária. Não, tá falando na verdade sobre informação. Tá falando sobre circulação de informação, circulação de dados aqui. Tá joia? Então a A, ó, ela vai embora. Letra B, retaliação da Tríplice Aliança aos soldados desertores. Tá te falando da Tríplice Aliança? Não. Não te fala da Tríplice Aliança. Ah, professora, mas tá lidando com a Primeira Guerra Mundial. Sim, a Tríplice Aliança lá na Primeira Guerra Mundial, mas não fala sobre essa questão militar disciplinar. Ou seja, ei, você desertou do meu exército, então você será punido por algo. Não. Ninguém injetava gripe espanhola um no outro, porque essa pessoa desertou, não. Tá bom? Então, letra B está errada. Letra C. Controle dos relatos oriundos. Oriundos é vindos, é originados de campos de batalha. Sim. Os países em guerra censuravam a notícia. Olha aqui, nós estamos falando disso aqui, ó. Circulação de informação. Os países censuravam as notícias que saíam do seu interno ali, os países censuravam as suas próprias notícias para que tudo parecesse bonito, tanto externamente nos campos de batalha, quanto internamente. O que acontece é que a Espanha, ela era neutra, então ela divulgava livremente as suas informações. Então lembra quando eu falei? A Espanha, quando ela vê o primeiro caso da que é chamada, né, gripe espanhola, ela não fica, não, abafa. Vamos tentar resolver só aqui dentro, não fala pra ninguém não deixa essa bomba explodir. Vai avaliando, vai acompanhando. A Espanha não. Ela começa, gente, eu tô recebendo aqui alguns pacientes com alguns sintomas nunca antes observados e tá espalhando. Não, eu tô vendo que pacientes com esses sintomas estão indo viajar, então tá passando para outros países. A Espanha, ela divulgava livremente. Então, o que vai acontecer é que vai ser criada uma associação a ela. Então, como a Espanha foi a primeira a levantar o bracinho e falar, ei, tem alguma coisa acontecendo aqui, vai ser chamada de gripe espanhola. Isso aí tem tudo a ver com circulação de informação, circulação de notícias. Talvez o paciente número 0 nem tenha sido na Espanha. É o que o texto, na verdade, te afirma. A gente sabe que a origem não foi na Espanha. Só que os países estavam, ó, em silêncio. Porque não se podia mostrar enfraquecimento interno durante uma guerra. Ou seja, letra C, a resposta correta. Letra D, emprego de armas biológicas. Professora, mas teve armas biológicas, napalm, fósforo branco, agente laranja. Ótimo, teve mesmo. Foi até banido. Depois, né, a gente teve lá o Saddam Hussein, por muito tempo depois, usando essas armas que foram banidas pós Primeira Guerra Mundial. Só que não fala no texto. Não tem nada dito no texto aqui, ó, o uso de armas biológicas, tá bom? Não tem nada falando que foi usado a gripe espanhola, jogada a gripe espanhola assim, ó, nas trincheiras e nos campos. Ou seja, gente, não tem nada aqui falando de intencionalidade bélica, por exemplo, de ser usada como arma. Não há menção a armas biológicas, ou seja, a letra D está errada, tá? A letra D foge do tema aqui. A letra dela está historicamente correta. Nós tivemos o emprego de armas biológicas em conflitos transnacionais. Não é o que está sendo falado no texto. Circulação de refugiados contaminados em áreas conflagradas. Ok, mas o foco é a informação. Tá falando de refugiados, ó, aquilo que eu falei na questão C. A Espanha tá falando, gente, eu tô vendo pessoas chegando aqui com esses sintomas, passando pra gente de dentro do meu país, pessoas daqui saindo com os sintomas pra lá. Então ela se torna uma pandemia porque as pessoas começam a compartilhar estes sintomas para além de um só país, para além de uma só região. No entanto, não há nada falando para você de refugiados. O foco é informação, não mobilidade populacional. Ou seja, questão 52, Enem 2027, 2025, caderno azul, questão
C, letra C. Não deixa de curtir, de comentar e de compartilhar com aquela pessoa que está na caminhada do Enem 2026 com você. Muito obrigada.